Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com Tiane. Como vocês sabem, estamos estudando sobre os esportes, conhecendo os esportes. A gente viu alguns esportes já. E agora a gente vai ver os esportes paralímpicos. Ah, Tiane, mas o que é os esportes paralímpicos? Para quem é esses esportes? Os esportes paralímpicos são modalidades esportivas, tá? Que é para pessoas com algum tipo de deficiência. Ah, tia, então quer dizer que os esportes paralímpicos é para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência? Sim. Quais os tipos de deficiência? Auditiva, visual, física. Então, esses esportes paralímpicos são modalidades esportivas para pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí já é uma grande conquista, né, dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência participarem desses Jogos Paralímpicos. Então, as modalidades paralímpicas são esportes que são adaptados para pessoas com algum tipo de deficiências diversas e estão presentes nos Jogos Paralímpicos. Além dessas modalidades, a gente tem diversas outras, às vezes chamada de esporte adaptado, que não necessariamente estão nos Jogos Paralímpicos. E Tiane vai apresentar uma dessas modalidades agora para vocês. Então, assim, são modalidades que fazem parte dos Jogos Paralímpicos, certo? Quando a gente fala em esportes paralímpicos, são modalidades que fazem parte dos esportes, né, dos Jogos Paralímpicos. O que são os Jogos Paralímpicos? São competições para pessoas com algum tipo de deficiência e essas modalidades elas são adaptadas ou criadas e acontece nesse grande evento internacional que são os Jogos Paralímpicos. Primeiro a gente tem as Olimpíadas e depois a gente tem as Paralimpíadas, que são os esportes paralímpicos. A primeira edição das Paralimpíadas aconteceu em Roma, em 1960, junto com os Jogos Olímpicos de 1988. Ah, Tiane, quantas modalidades, quantos esportes a gente tem nos Jogos Paralímpicos, que é para pessoas com deficiência? A gente tem no total de 22 modalidades, tá? De 22 esportes paralímpicos. Mas Tiane vai apresentar apenas alguns para vocês. As pessoas com deficiências, tradicionalmente discriminadas pela sociedade e desmotivadas pela sua própria condição existencial, têm nas Paralimpíadas uma oportunidade para elevar sua autoestima, direta ou indiretamente, além de provar para todos o seu valor como atleta e cidadão. Então, é mais uma conquista das pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência participarem dos Jogos Paralímpicos e é para a gente também entender que ninguém é mais importante, ninguém é diferente de ninguém. Se eu tenho alguma deficiência, eu sou capaz igual aquela pessoa que realmente não tem nenhum tipo de deficiência. E aí a gente tem que sempre respeitar essas pessoas, não tratar com pena e sim fazer com que eles se tornem pessoas colaborativas junto com a gente, participativas, pessoas que se sintam bem em estar com outras pessoas que não têm algum tipo de deficiência. Então, os esportes paralímpicos é um grande evento esportivo para pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente tem que respeitar e também tem que tomar como exemplo que a gente pode fazer o que a gente quiser. Basta realmente que a gente se dedique e se esforce para aprender, já que a gente tem, né, pessoas que têm algum tipo de deficiência e não tem nenhuma limitação. Eles vão em busca dos sonhos deles, eles vão em busca daquilo que eles gostam, daquilo que eles acreditam, tá? E aí, Tiane quer saber de vocês se vocês conhecem esporte para pessoas com algum tipo de deficiência, se vocês já conheciam ou conhecem. Sabiam que todas as pessoas têm direito ao esporte, tanto pessoas, né, que não têm nenhum tipo de deficiência, mas também pessoas que têm algum tipo de deficiência. O esporte ele é um direito de todos nós, assim como tanto para pessoas que têm deficiência como para pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. E esse esporte ele está na Constituição Federal como um direito
a ser buscado por nós cidadãos e também por pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então a gente vai conhecer, como a gente está estudando no mundo dos esportes, a gente vai conhecer alguns esportes para pessoas com algum tipo de deficiência. E nessa primeira imagem, se vocês observar no lado esquerdo de Tiane, a gente tem o vôlei sentado, que é para atletas com algum tipo de deficiência física. Lembra no início que Tiane falou que os esportes para pessoas com algum tipo de deficiência, e aí tem vários tipos de deficiência, né? Visual, que não enxerga, auditiva, né? Que não escuta, e também tem as deficiências físicas. Eu não tenho meus braços, eu não tenho minhas pernas, então vôlei sentado é para pessoas, né? Que tem algum tipo de deficiência física, no caso, relacionada aí a membros inferiores, tá? Essa imagem aí que vocês estão vendo é o Brasil jogando contra a Ucrânia nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, tá? A outra imagem que a gente tem é o goalball, tá? O goalball, ele é para pessoas que têm deficiência visual, ou seja, Tiane, eu não enxergo, tá? E aí também é uma modalidade paralímpica. Então a gente tem um jogo aí da Alemanha contra o Canadá também nos Jogos Paralímpicos em 2016 no Rio. Então se vocês forem observar nas duas imagens, na imagem do lado esquerdo de Tiane a gente tem, né, o voleibol sentado, que é para pessoas com algum tipo de deficiência física, e na outra imagem a gente tem o goalball, que é para pessoas com deficiência visual. Ainda sobre o goalball, geralmente, né, esse esporte aí ele é dividido em 2 tempos de 10 minutos, e também o goalball ele é realizado com 3 jogadores, 3 contra 3 também, tá? Então, são 2 esportes aí que estão nas Paralimpíadas e que a gente está conhecendo agora. Na outra imagem aí, acho que Tiane passou aqui, deixa eu ver, não, tá certo. Na outra imagem aí, a gente tem o ciclismo, que também é um esporte paralímpico, como vocês podem observar. E na outra imagem, do lado direito de Tiane, a gente também tem um esporte paralímpico, que é o para-badminton. A gente tem o badminton, que é para pessoas com normais, e tem o para-badminton, que é para pessoas com algum tipo de deficiência. Na outra imagem aqui do lado esquerdo de Tiane, a gente tem o basquetebol, que é praticado por cadeirantes, ou seja, Tiane, eles têm uma deficiência aí, né, física, em membros inferiores. Deixa a Tiane voltar essa imagem aqui. Aqui também, no lado esquerdo de Tiane, eles têm uma deficiência física, tá vendo? Ó, eles não têm as perninhas. No outro lado, a menina tem uma deficiência, né, na parte superior do braço, ela não tem o braço. Então a gente tem aqui o basquetebol, que também é um esporte paralímpico, né, e é para pessoas com deficiência física. Essa foto aí a gente tem os Estados Unidos e a Argélia nos Jogos de 2016 aqui no Rio. No meio aqui da imagem de Tiane, a gente tem um futebol para 5, porque é 5 contra 5. Tia, qual é o tipo de deficiência aí desse futebol para 5? Visual, tá? Então aí dentro dessa bola tem tipo um chocalhinho para eles poderem ouvir e seguir a direção da bola, porque eles não enxergam, tá? Então aí a gente tem o Brasil conquistando a medalha, né, de ouro na partida contra o Irã. Aqui também dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro em 2016. Do outro lado, do lado direito de Tiane, eu estou nessa posição, a gente tem a natação, que também é um esporte paralímpico, né? Que é para pessoas com algum tipo de deficiência. Se vocês observarem bem, eles não vão ter aí os bracinhos, tá? E a gente tem, né, um grande nadador aí, que é o Gabriel Souza. Ele está competindo nos 50 metros, que
50 metros livre nos Jogos Paralímpicos também em 2016. Então, Tiane, a gente tem 22 modalidades paralímpicas, que próximo ano, né, vai estar aí, a gente pode estar assistindo aos Jogos Paralímpicos para valorizar, né, essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, que são importantes igual a gente para a nossa sociedade. Os meios mesmo de comunicação já começou a transmitir mais, né, os Jogos Paralímpicos. E aí a gente tem um outro esporte paralímpico aí do lado esquerdo de Tiane, que é a esgrima. Ah, Tiane, então esgrima, que é uma luta, também faz parte dos Jogos Paralímpicos? Sim, tá? E aí a gente tem, né, uma deficiência também física, como a gente pode observar na imagem. A gente tem a brasileira Mônica Santos, ela compete, né, contra a Yolanda, também nos Jogos Paralímpicos de 2016 aqui no Brasil. Tiane, um outro esporte que faz parte aí das Paralimpíadas, o atletismo. O atletismo também, que tem a deficiência física, né? Os atletas com algum tipo de deficiência física. A gente tem o Daniel Wagner aí, da Dinamarca, e o Richard, da Grã-Bretanha. E eles estão competindo, né, na disputa de 100 metros também nos Jogos Paralímpicos. Então, Tiane, a gente está conhecendo uma diversidade de modalidades, como a gente viu, a gente conhecia algumas modalidades, né? E a gente está conhecendo agora as modalidades que são para pessoas com algum tipo de deficiência, que a gente deve sim respeitar, né, a todos, incluir essas pessoas em qualquer atividade que a gente esteja fazendo, porque eles são importantes para a nossa sociedade igual a todos nós. Então, na outra imagem aí, a gente tem também o tênis, né, que é um esporte paralímpico, também é um esporte olímpico, mas é também um esporte paralímpico para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nesse caso, né, eles não têm, o problema deles é nas pernas, mas também é um esporte paralímpico, o tênis. Do outro lado, do lado esquerdo de Tiane, a gente tem um outro esporte também paralímpico, que é o tiro com um arco. Ah, Tiane, a gente tem um esporte paralímpico que é chamado de tiro com arco? Tem, tá? E como vocês podem observar aí, né, também faz parte dos Jogos Paralímpicos e das modalidades paralímpicas. Então, Tiane vai ficar até aqui, tá? Tiane vai passar uma atividade, resolvam, compreendam que esses esportes paralímpicos são para pessoas com deficiência, e que a gente muitas vezes é quem faz a própria limitação. A gente não pode ter limite, a gente tem que ir em busca dos nossos sonhos. Essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, geralmente, muitas vezes, eles são discriminados por parte, né, de algumas pessoas ou pela própria sociedade, mas a gente não pode aceitar, nem pode admitir esse tipo de atitude, porque eles são importantes para a nossa sociedade. E uma das grandes conquistas desse público foi justamente eles estarem aí participando das Paralimpíadas e mostrar que eles podem, né, igual a qualquer uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência. Então, um cheiro, façam uma atividade. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos.